Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje quero mais uma vez falar sobre Byung-Chul Han, o filósofo asiático nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude, ok? O filósofo que é um grande produtor de ensaios, de reflexões sobre o mundo contemporâneo. Eu trabalho com um livro chamado Crise de Narração, ou Crise de Narratividade, que é um livro publicado em 2023 na Alemanha e traduzido ainda em 2023 para o espanhol, que é a edição com a qual eu trabalho, uma edição eletrônica, publicado pela editora Fundo de Cultura. Capítulo 5 hoje, Desencantamento do Mundo. Então vamos lá, vamos começar um pouquinho falando sobre narração e ócio. Para narrar, faz falta o ócio, é preciso ter ócio. Em uma comunicação acelerada, não temos tempo nem paciência para narrar, né? Então, a narração requer ócio, requer tempo. É necessário que a gente esteja desocupado para poder narrar, né? Pense que se você tem um trauma e você faz terapia, você precisa narrar esse trauma pacientemente, talvez diversas vezes, né? Cada sessão dura 50 minutos, 60 minutos, você vai narrar isso, né? Isso exige tempo, paciência para narrar e, claro, narrar pressupõe alguém que escute, né? Coisas que estão em extinção no mundo contemporâneo. Quando estamos ociosos, qualquer coisa se converte para nós em um motivo para narrar. Ou seja, se há uma crise de narração ou de narratividade na atualidade, ela se deve ao fato de termos pouco tempo, de termos, consequentemente, pela falta de tempo, temos pouco ócio, né? A palavra ócio significa estar desocupado, né? E estar desocupado permite que a gente possa se ocupar das narrativas. A narração e a recordação se requerem mutuamente. Quem está totalmente tido, né, enfiado no presente pontual, não é capaz de narrar. Por quê? Porque narrar envolve narração, você tem que invocar o passado. Narrar envolve recordação. Narrar envolve a construção de um sentido acerca daquilo que aconteceu no passado, na construção de um sentido para o presente, né? É uma atualização da memória, é construção de sentido, né? Bom, e nós vivemos hoje um desencantamento, então vamos lá, ó. A perda da capacidade de narrar se aproxima ou está relacionada ao desencantamento do mundo. Esse desencantamento pode ser resumido na frase: as coisas existem, mas elas se tornam mudas. As coisas estão se tornando mudas, né? Vamos lembrar, por exemplo, que tem um livro do Byung-Chul Han em que ele fala sobre as não coisas. As próprias coisas ou estão se tornando mudas, como ele está dizendo aqui, ou elas estão simplesmente sendo extintas, né? Quer dizer, vivemos num mundo em que a materialidade dos objetos está sendo subtraída, né? Um vinil se transformou num fenômeno digital, virtual, né? Quer dizer, você, ao invés de ter um disco numa mídia de CD, num vinil, ele se transformou em algo sem materialidade, né? Você compra o acesso num serviço de streaming para ouvir aquela música, ela não tem mais materialidade. Os livros materiais estão sendo substituídos por livros virtuais. Esses livros então não têm mais materialidade, né? Ou seja, as coisas estão se tornando mudas, elas estão ficando sem história, sem narrativa, né? Um livro físico tem uma história, né? Olha, eu comprei este livro em tal local, alguém me deu esse livro, né? Eu tenho aqui, por exemplo, acho que 2 ou 3 livros que estão autografados pelo historiador francês, talvez dos mais badalados da atualidade, chamado Roger Chartier, né? Então,
Ele estava no Brasil dando palestra, eu fui lá participar de um congresso no qual ele estava dando palestra. Quando ele entrou na sala, eu levei os meus livros para ele autografar, né? E eu todo constrangido, porque não sabia falar francês, né? Sabia falar inglês, e me dirigi a ele em inglês, não sabia se ele ia entender o que eu estava dizendo. De qualquer forma, quando eu cheguei lá, ele sabia falar português, ele falou comigo em português, fez um autógrafo em português, e os meus livros estão aqui guardados. Ou seja, isso não é só um livro que veicula um conteúdo, é um livro que tem uma história, uma narrativa, um sentido. O dia em que eu estive diante de Roger Chartier para pedir um autógrafo, certo? É sobre isso. O desencantamento do mundo significa, antes de tudo, que a relação com o mundo se reduz à causalidade, né? Uma visão mecanicista de mundo está predominando na atualidade, uma visão matemática, no sentido de visão quantitativa das coisas, e isso está tornando o mundo desencantado, né? O mundo está perdendo a sua magia, né? Ele diz, as crianças são, para Walter Benjamin, os últimos habitantes do mundo mágico, né? É interessante isso, né? Para as crianças o mundo é encantado, mas o mundo dos adultos é o mundo da matemática, da quantificação, da informação, né? E esse mundo da matemática, da quantificação, é um mundo que não tem magia, porque não tem narrativa, não tem imaginação, não tem sentido. Hoje, nós profanamos as crianças e as convertemos em seres digitais. As crianças estão perdendo a imaginação, né, a capacidade imaginativa, por causa da digitalização do mundo. As crianças estão perdendo essa capacidade, né? O desencantamento digital do mundo está muito mais além daquele desencantamento que Max Weber havia teorizado e falado sobre a racionalização causada pela ciência, né? Vocês devem saber que esse é um conceito, desencantamento do mundo, é um conceito bastante teorizado por aquele que é considerado um dos 3 grandes fundadores da sociologia, que é Max Weber, né? E ele falava sobre o desencantamento do mundo como um conceito que seria a subtração de categorias religiosas, né, no mundo. E essas categorias religiosas estariam sendo substituídas por categorias científicas, racionais, né? Isso estaria promovendo um desencantamento do mundo. O atual desencantamento, então ele está dizendo, olha, o atual desencantamento ele não tem a ver com essa teorização de Max Weber, ele tem outras razões e outros motivos. E aí então, continuando a situação, ele diz, o atual desencantamento do mundo se deve à sua informatização. A transparência é a nova fórmula do desencantamento. Quer dizer, se tudo é transparente, se tudo está sendo colocado de forma explícita, né? Como acontece com as redes sociais, como acontece com as notícias, né? As notícias que mais vendem são as notícias que exercem uma vigilância sobre a vida privada, né? As coisas que as pessoas mais gostam são as notícias em que desmascaram a farsa de um político, a farsa de um mentiroso, né? E esse apelo por transparência faz com que o mundo seja desencantado. Não existe mais espaço para a imaginação, não existe mais espaço para as pessoas pensarem no que está por trás daquilo que está sendo dito. Então ele diz, não existe narração transparente. Toda narração se baseia no mistério e na magia. A narrativa de ficção, por exemplo, não é um bom narrador de ficção se ele diz tudo explicitamente, né? Vamos lembrar lá Dom Casmurro, de Machado de Assis, né? O grande lance dessa narrativa é que até hoje a gente não sabe se Capitu havia traído Bentinho
ou se o Bentinho imaginou que ela havia traído, né? E por aí vai. Isso está em aberto até hoje, né? Quando você lê, por exemplo, um livro de Haruki Murakami, um dos maiores nomes, talvez o maior nome da literatura japonesa da atualidade, um dos maiores nomes da literatura da atualidade em geral, né? Não só do Japão, que é um gênio da literatura. O grande lance da literatura do Haruki Murakami é não entregar as coisas explicitamente, certo? Tem que dar espaço à imaginação, você tem que ter dúvida acerca de como é que esse romance termina, né? É isso que Byung-Chul Han está querendo dizer aqui nesse trecho, né? Não existe narração transparente, né? A narração tem que ter magia, a narração tem que usar a imaginação, a narração tem que insinuar, né? O mundo vai se tornando desencantado progressivamente. Faz tempo que se apagou o fogo da mitologia. Já não podemos mais recitar orações, né? Preces. Tampouco somos capazes de meditar em segredo. O mundo está desencantado, né? A gente não acredita nos deuses, nas divindades. A gente não acredita na oração, na reza. A gente não acredita na meditação. A gente não acredita na contemplação. A gente não acredita mais em gastar tempo, né? Meditando, observando, refletindo, pensando em algo. Estamos pobres de tempo, consequentemente pobres de encantamento e de narrativa. É isso aí, Byung-Chul Han, esse autor maravilhoso e perspicaz. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. A gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço e até lá!